Queria saudar os eleitos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. E eu quero refletir com os irmãos hoje sobre o texto de Tiago, capítulo 1, do 12 ao 15, que diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Bom, irmãos, eu queria refletir com os irmãos hoje sobre a seguinte tese, O que preciso saber sobre a tentação? Tá? Então, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, deixa eu considerar algumas coisas com os irmãos. Como um cristão deve encarar a existência do mal? Será que a existência do mal anula a existência de Deus? Certamente que não. Então, qual é o papel do mal na criação? Qual a razão do Senhor permitir que ele exista? Será que há dois poderes rivais que possuem a mesma força e o poder? De hipótese nenhuma. Então, qual é a solução dessas nossas questões aqui, Irmão, vamos pensar no seguinte, Primeiramente, o Deus cristão é todo poderoso e todo amoroso, primeira coisa, Se ele é todo poderoso, então ele é capaz de acabar com o mal. Se ele é todo amoroso, então ele deseja acabar com o mal, mas o mal ainda existe. Portanto, Deus tem um bom propósito para o mal. Quer dizer, ao invés da gente entrar naquele dilema, se Deus é todo poderoso e Ele é amor, porque o mal existe, Aquela questão toda, da apologética, da teodiceia, melhor dizendo, Mas a gente vai trabalhar nesse viés aqui, tá? Se o mal existe, Deus tem um bom propósito para o mal, tá? O Deus cristão é todo poderoso e todo amoroso. Se ele é todo poderoso, então ele é capaz de acabar com o mal. Se ele é todo poderoso, então ele deseja acabar com todo o mal, mas o mal ainda existe. Portanto, Deus eventualmente destruirá o mal. Porque nós devemos entender que o mal, dentro dos propósitos de Deus, ele tem sim uma finalidade, tá? Observe, irmãos, que nas duas conclusões apresentadas temos dois princípios pelos quais o Senhor permite a existência do mal, ou decreta a existência do mal. Portanto, Deus tem um bom propósito para o mal, pois ele serve aos decretos do Senhor, certo? E, portanto, Deus eventualmente destruirá o mal, pois ele nunca foi e nunca será eterno. Então, são duas coisas que a gente tem que entender. É que o mal existe, tá? O mal não é uma ilusão, o mal existe, o mal é real, o mal é concreto, certo? E não há outro poder além de Deus. Então nós não temos aqui um princípio de dualismo, dois poderes que são conflitantes entre si. Então, se só o Senhor é o Todo-Poderoso e o único que detém todo o poder, e se Ele nos seus decretos permite que o mal venha a existir, e se Ele é todo-poderoso, todo-amoroso, então Ele tem sim um propósito para o mal, tá? Então, veja só, irmãos, quando a gente olha aqui a questão de Tiago, o Tiago apresentou um fluxo de pensamento, tá certo? Sobre a tentação. Tiago volta ao tema que introduziu no começo de sua epístola, a perseverança durante a provação, nos versos 2 e 4, certo? Que a gente, no nosso capítulo que nós lemos, tá bom? Então, é só. Ele diz que o crente que perseverar é bem-aventurado. E ele diz que por causa do seu amor por Deus, o crente receberá a coroa da vida. O autor demonstra um apreço pelo uso de palavras-chave. Com essas palavras, ele dá continuidade ao fluir de sua epístola. No versículo 12, explica o significado das expressões provação e aprovado. Isso leva a uma explicação do verbo tentar. Aí, tendo visto tudo isto, perguntamos: será que as Escrituras trazem instruções sobre o que preciso saber sobre a tentação? Sim, as Escrituras trazem instruções e é sobre isso que, pela graça de Deus, a gente vai refletir um pouquinho agora, tá? Então, vê só, pessoal, a primeira instrução que eu quero trabalhar com os irmãos, tá certo? Agora, entendeu? Sobre o que a gente precisa saber sobre a tentação, é justamente o quê? É justamente que a tentação é prova que deve ser vencida. A tentação é uma prova que deve ser vencida. O verso 12 vai dizer justamente o seguinte: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam.
certo? Então, pessoal, o que é que o verso me diz? Vamos lá. O verso diz o seguinte: o homem que suporta a provação é um bem-aventurado. O que é um bem-aventurado? Um homem que goza recompensas, tá? A ideia de bem-aventurado é um homem que é feliz. Felicidades do homem que. Então, felicidades do homem que suporta com perseverança a provação. Então, a provação é um teste. E Deus quer que a gente passe por ela com perseverança, tá? Quem é o homem que ele chama de bem-aventurado? É a pessoa que encontra felicidade completa em Deus. Ela pode ser pobre, fraca, faminta, perseguida, mas é feliz. Isso parece uma contradição, não é verdade? Do ponto de vista do mundo, somente os ricos e aquele que tem segurança podem ser felizes. Mas as Escrituras dizem que o homem que suporta com perseverança a provação é bem-aventurado. É interessante que o conceito de felicidade na Bíblia está relacionado a temer ao Senhor. Então, é o princípio de toda a sabedoria, né? Toda a literatura sapiencial do Antigo Israel, no Antigo Testamento, resume-se nisso. O princípio da sabedoria é temer ao Senhor, certo? E é interessante que isso é expressão lá do Código Deuteronômico, né? Onde nós temos as leis, as prescrições que estabelecem as bênçãos e as maldições. Estabelece que há um rei sucerano, esse rei sucerano todo-poderoso estabeleceu uma aliança com o seu povo. E aí Deus determinou que haveria preceitos a serem obedecidos, certo? E a obediência a esses preceitos geraria bênção e a desobediência maldição. Entretanto, o Senhor Deus, no seu relacionamento com o seu povo, nessa questão do aspecto da aliança, Deus permite que o seu povo seja tentado. Deus permite que o seu povo seja provado, tá? Porque toda tentação em si é uma espécie de provação. Agora, o que a Escritura manda nós vivermos é que nós devemos ter perseverança, certo? Observa aí: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Então, observa cá. Qual a razão do Senhor provar a fé? Deus testa a fé do eleito, como fez, por exemplo, no caso de Jó. Todo mundo conhece, né? A fé que não é testada e aprovada não tem valor. Deus quer que o crente se achegue a Ele durante a provação, para que possa dar-lhes forças a fim de suportá-la. Esse é um procedimento que nós devemos fazer. Nós devemos sempre buscar o Senhor, tá bom? Deus não está interessado em ver o crente vacilar e falhar. Ele quer que ele suporte, supere e seja aprovado. A recompensa para quem suporta a tentação? Assim. O que é que diz o nosso verso? Que ele receberá, o verso 12, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A coroa da vida. A palavra coroa, lá no grego Stéphanos, refere-se algumas vezes a uma coroa real, de fato, mas é usada com referência à coroa de louros, que era conferida a atletas vitoriosos, 1 Coríntios 9, 25. E de modo figurado simboliza glória e honra. Este dignificado é o que melhor se encaixa aqui. Certo, irmãos? Então, pessoal, uma segunda instrução está no verso 13, certo? Que a tentação não provém diretamente de Deus, certo? Ou seja, o Senhor tem seus instrumentos, é como nós falamos, não há dois princípios, não há um princípio do bem e um princípio do mal, um Deus do bem e um Deus do mal, não há isso. Só há um só Deus, todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, certo? Mas nesse plano que o Senhor estabeleceu para essa terra, durante esse período que nós estamos aqui, Deus permite a existência do mal, Deus decreta a existência do mal. E como Deus decreta a existência do mal, Deus também decreta a existência dos agentes do mal, certo? Então observa, é necessário que nós entendamos isso, que a aprovação não vem diretamente de Deus, certo? Mas observa que ela vem dos agentes que Deus designa para isso, e ela só acontece porque Deus decreta isso, certo? Então veja só, o que é que o verso me diz? Deus não é tentado pelo mal, pois ele não tem rival. Ele está acima de tudo. O mal não tem existência própria e sim derivada. Ele existe o mal por decreto de Deus e terminará no tempo que Deus decretou, certo? Está lá 1 Coríntios 15, 24 a 27, quando o Senhor Jesus todas as coisas estiverem sujeitas ao Senhor Jesus, né? A tentação não procede de Deus, todavia com isso não se quer dizer que o Senhor não tenha relação de controle sobre a tentação. Os irmãos podem observar esse texto lá em 1 Coríntios 10, 13, porque até as tentações que nós sofremos, elas passam por uma espécie de controle.
O Senhor tem instrumentos que usa para que o homem seja tentado. Primeiro instrumento, Satanás. Está lá em 1 Reis 22, 19, 23, 2 Samuel 24, 1 Crônicas 21, 1, Jó, capítulo 1, versos 6 e 12. Nós temos outro instrumento que é a predisposição para o pecado, que cada um de nós temos, que é Tiago 1,14, certo? E apesar do diabo e a cobiça poderem ser o tentador, e você ser o pecador, é Deus que diretamente e completamente controla ambos, o tentador e o pecador, e a relação entre eles. E embora Deus não seja Ele mesmo o tentador, Ele deliberadamente e soberanamente envia espíritos maus para tentar. Está lá em 1 Reis 22, 19, 23, lá na questão da morte de Acabe. E para atormentar, 1 Samuel 16, 14, 23, 18, 10, 19, 9, a questão de Saul. Mas em tudo isto, Deus é justo por definição. Porque é algo que as pessoas às vezes não compreendem, que é justamente isso. Quem estabelece o que é correto, o que é errado, não é um poder metafísico fora de Deus, é o próprio Deus. Porque se porventura Deus tivesse de recorrer a algo fora dele para estabelecer o que é certo e o que é errado, o que seria tentação e o que não seria tentação, então Deus estaria recorrendo a alguém ou a um poder maior do que ele, que estabeleceu leis que ele precisa dirigir-se a elas para poder, baseado nelas, tomar certas atitudes. E não é isso. Tá? E não é isso. Deus é a causa final de tudo. Deus é o infinito supremo. Entendeu? Deus é a causa motora de todas as coisas, tá? Não motor irracional de Aristóteles, mas Deus é a causa motora de todas as coisas, ou seja, Ele decretou todas as coisas, certo? E Deus, por causa do seu decreto, decretou que algo que fosse contrário a Ele existisse por algum tempo, o mal concreto, os seus agentes concretos, servindo a um propósito dele, e no final, esses agentes e esse mal concreto será destruído, porque o mal ele não é eterno. Ele não tem um princípio de eternidade igual a Deus e nem terá durabilidade. Ele existe por um tempo específico. E uma terceira instrução, né, daqui que a gente deve saber a respeito da tentação, é que a tentação é fruto de minha predisposição para o pecado. Certo? A gente tem aqui no verso 13, ó, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. O que é que o verso me diz? O nosso verso identifica uma das formas pelas quais Deus permite que sejamos tentados. Qual é a nossa predisposição para o pecado? Preste atenção nesse princípio. Se Deus não quisesse que fôssemos tentados, o Senhor, ao nos regenerar, nos teria logo glorificado. Ou seja, o Senhor nos regenera e daria, obviamente, um corpo incorruptível com a incapacidade de pecar. Todavia, o Senhor quis que tivéssemos ainda uma natureza pecaminosa para que fosse fonte de tentação. E a compreensão disso é pelo fato de Deus não ter nos dado de imediato um corpo glorificado. Quando a gente observa o texto de Colossenses 3, existe uma ordem que nós devemos mortificar a nossa velha natureza. Mas a pergunta é, será que teria algum problema Deus nos dar um corpo incorruptível de imediato? De hipótese nenhuma. Certo? Então, a gente vai ver lá em Mateus 26, 41, algo, abrir aqui as escrituras. Mateus 26, 41, que é dito o seguinte: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, aquilo que eu falei, né? Qual seria a dificuldade do Senhor? Da mesma forma como o espírito está pronto, a carne também está pronta, não é? Mas assim não foi do agrado de Deus. Todavia, irmãos, o Senhor deixa que essas predisposições permaneçam em nós, para que através da nossa resistência a elas, nós sejamos aperfeiçoados. Isso é o decreto que o Senhor Deus estabeleceu para nossas vidas, tá? Deixa eu dar aqui um exemplo aqui. Alguém que tenha predisposição para a mentira será sistematicamente tentado nisto. Alguém que tenha predisposição para a falsidade será tentado sistematicamente nisso. Cada cristão tem uma predisposição particular e precisa mortificar isto. E esta predisposição se utiliza da cobiça por aquilo que é objeto de seu desejo. Ou seja, essa predisposição se manifesta em certas coisas, em certos males, em certos aspectos da velha natureza que, como cristão, nós devemos vencer. Certo? E uma quarta instrução é que a tentação não resistida gera o pecado e, por fim, a morte.
os versos 14 e 15, não é? Ao contrário, quando cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Certo? Então o que é que o verso nos diz? A cobiça não resistida gerará o pecado e por fim a morte, certo? A cobiça é retratada como a mãe que dá à luz ao pecado. O pecado é o filho dela. E este filho crescendo gera morte. Temos que abortar o pecado, irmãos, antes que ele nasça. Isso se dá através da mortificação da carne. E só há 3 meios de nós mortificarmos a carne, que é o uso dos meios de graça, né? Que é a palavra, a leitura da palavra, o sermão, os sacramentos, né? A Eucaristia, o batismo e a oração. As Escrituras nos ordenam que devemos mortificar nossa velha natureza. Vocês podem ver isso lá em Colossenses 3:5, 1 Pedro 2:1, 11 e 12. E nós devemos compreender, irmãos, que se não resistirmos à tentação, seremos endurecidos pelo engano do pecado. Está lá em Hebreus 3, 12 a 13. Tá? Todavia, irmãos, se não dermos atenção à exortação das Escrituras, veja o que irá nos acontecer. Tá? A gente pode ver isso lá em Hebreus 10, 26 a 31. Certo? Que vai nos dizer algo muito sério. Hebreus 10, 26 a 31. Deixa eu abrir aqui. E Hebreus 10, 26 a 31. A Escritura diz o seguinte: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará seu povo. Horrível coisa é cair na mão de um Deus vivo. Quando é que o povo de Deus cai na mão do Senhor? Quando é que o povo de Deus incorre em desprazer paternal? Quando ele não resiste à tentação e quando ele peca. Então, irmãos, uma vez que Tiago menciona a sabedoria no verso 5, pode ser que ele tenha em mente esta figura do Antigo Testamento, quando faz uma comparação entre a vida recebida por aqueles que perseveram nas provações, verso 12, e a morte que é otorgada aos que dão asas à cobiça, verso 15. Estas são as sérias consequências envolvidas na luta do cristão contra as provações. Compreendamos, irmãos, o seguinte: visto como que pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doada as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, irmãos, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está de perto, esquecendo da purificação de seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1, 3 a 11. Bom, irmãos, quais as aplicações que a gente pode perceber disso aqui, não é? Vamos lá. Deus testa o crente para fortalecer sua fé. Em sua providência, Deus permite que Satanás tente o cristão. Deus permite, por exemplo, que Satanás tirasse de Jó todos os seus bens, mas Jó louvou a Deus. Jó 1:21. Satanás tentou Jó quando sua esposa disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2:9. Mas Jó se manteve firme em sua fé e respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Jó 2:10. Jó triunfou pela fé e Deus o abençoou devidamente. Jó 42:10. Tiago aconselha, irmãos, o crente dizendo: resisti ao diabo, ele fugirá de vós.
Capítulo 4, verso 7. Somos capazes de resistir ao diabo, mantendo nossos olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé. Hebreus 12, verso 2. Para quão longe fugirá o diabo? Quando voltará para tentar o crente outra vez? O diabo volta quando o momento é propício. Quando Satanás acabou de tentar Jesus, apartou-se dele até o momento oportuno. Lucas 4, verso 13. Então, irmãos, o que a gente aprende, irmãos, de uma vez por todas é o seguinte: o pecado causa sofrimento e tristeza e leva à destruição e morte. Por isso que nós devemos resistir à tentação. Por isso que nós devemos se sujeitar a Deus. E concluindo, irmãos, que o Senhor tenha piedade de nós, que Ele nos ajude na nossa caminhada cristã, que tenhamos discernimento das coisas, a Ele toda a glória. Então, irmãos, que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus te proteja e te livre de todo mal.